Hoje eu vou fazer uma revisão um pouquinho nos conceitos que nos interessam e a gente vai pensar um pouco mais no exercício da Dona Lourdes. Eu quero conversar sobre ser humano, o que que passa para a cabeça de cada um quando acontece isso. E eu vou deixar você pensando no exercício aqui. Estamos aqui para aprender a voar, né? Não sei o que que você está achando que está aprendendo e qual vai ser o final de tudo isso. Eu coloquei algo para você pensar aqui. Estamos aqui para aprender a voar. Bom, eu coloquei um pensamento meu que é para tirar um pouco a responsabilidade do Júlio. Tudo que penso que sei não é tudo que se pode saber. Quer dizer, o Júlio sabe um pedacinho, e você tem que acrescentar outro, buscar outro e fazer cada um a sua realidade. Então, lembre-se sempre disso. Tudo que penso que sei não é tudo que se pode saber. Tá? Então, cada um de nós tem que refletir um pouco mais. Por que que eu sou assim? Se faça essa pergunta agora. Por que que eu sou assim? De onde eu vim? Nós tivemos umas experiências aí com Dona Lourdes, procurando nos ligar na luz interior, tal. É, e daí? Como é que está isso para você? Para onde eu vou? Então, vamos deixar esse tripé para o nosso bate-papo aqui, porque eu sou assim, de onde eu vim e para onde eu vou. No final da palestra, se você puder fazer algum comentário sobre uma dessas perguntas, sobre suas experiências, vai ajudar a gente com certeza. Eu fiz um desenho aqui para a gente lembrar o seguinte, da onde a gente veio. A gente traz uma memória vital dos avós paternos e maternos. A gente tem uma memória mitocondrial que vem da mãe para manter organizado o nosso corpo. Então, mas a gente sabe que nessa memória vital a gente tem parte do pai, parte da mãe, que por sua vez vem dos avós e dos nossos antecedentes. E aí a gente começa a desenvolver uma vida criando uma memória histórica, né? Que parte dela vem da família e parte dela vem da nossa evolução por onde nós passamos. Então, lembrar que a gente tem mais ou menos essa formação semelhante. Eu coloquei em imagens aí, você dê uma olhada e repense no seu passado, o que que te lembra isso, por onde você passou, quem é que interferiu na sua vida, tal. Então, acho importante que, de repente, a gente se recorde disso. Quando a gente fala da memória, tem duas linhas. Eu já estudei um pouco isso, quer dizer, fazer regressão de memória. Então, da minha memória genética, e mais aqui eu me formei, tá? Então, quando a gente fala em memória, a gente tem uma memória herdada que um bom profissional pode te ajudar a voltar e lembrar de coisas daí, ou dentro da sua memória de vida. E ainda tem aquelas pessoas que trazem no sistema de crenças memória de vidas passadas, como se a pessoa tivesse já existido aqui na Terra e retornou. Bom, não são todos que acreditam nisso, mas é bom você pensar. Existem duas hipóteses. Você vai conversar com pessoas que consideram só a memória genética
e é mais aformada. Você vai encontrar pessoas que vão querer lembrar e ver e fazer experiências de vidas passadas mais aherdada e mais aformada. Bom, então acho importante que você fique pensando a respeito disso para melhorar os seus conhecimentos. Eu chamo uma grande responsabilidade para os humanos. Nós temos uma grande responsabilidade que a gente tem que avaliar muito bem isso. Qual deveria ser a maior responsabilidade em nossa vida? E aí eu coloco uma resposta aqui para você pensar: nossos relacionamentos. Então, nessa vida, cada um de nós tem uma grande responsabilidade é, no que aconteceu nos relacionamentos que tivemos. Foi aí que aconteceram as várias coisas da nossa vida. Então, eu coloquei aqui algo para a gente pensar, que diz assim: duas almas não se encontram ao acaso. Há as que deixam muito, são raros os que não deixam nada e poucas que deixaram tudo, mas não vão só e nem nos deixam sós. Então, nos nossos encontros na vida, e que aonde fazemos uma série de escolhas, então é bom a gente lembrar: duas almas não se encontram ao acaso. Há as que deixam muito, e é bom você, de repente, pensar o seguinte: quais foram as pessoas que deixaram muito para mim na minha formação? São raros os que não deixam nada, mas você vai achar quem passou pela sua vida e só levou e não deixou nada. E poucas que deixaram tudo. Quem é que tem repassado tudo para você? E aí, mas não vão só e nem nos deixará sós. Então, isso, os caminhos por onde vamos passar são as nossas escolhas, que vale a pena a gente repensar sobre isso. Eu achei isso pronto e aí eu roubatilhei, que diz assim: cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha. É porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha e não nos deixa só, porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida. É a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso. Nos relacionamentos com receptividade que eu tiver, se sei algo que possa ajudar as pessoas e eu não as ensino, a culpa será minha pelas consequências. Nos relacionamentos com receptividade que eu tiver, se sei algo que pode ajudar as pessoas e eu não as ensino, a culpa será minha pelas consequências do que advir daí. Então, é uma responsabilidade importante para cada um de nós. A vida não é um jogo de azar, sorte nossa. A vida não é um jogo de azar, sorte nossa. Fazemos as escolhas e temos que ser responsáveis. Sobre o que vamos refletir um pouco mais nesse nosso encontro de amigos, eu quero que você acompanhe nossa caminhada na Terra. Então, eu quero te fazer a pensar um pouquinho, te deixar pensando na próxima semana. Os entendidos afirmam: o fim inevitável de qualquer caminho é o suave voo. Nós já falamos no início. O fim inevitável de qualquer caminho é o suave voo.
ou seja, nós estamos aqui para aprender a voar. Eu gosto disso do Einstein e vai fazer você pensar um pouquinho. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Então, isso que acabamos de fazer com Dona Lourdes e que o Afonso nos ensina muito bem também, quer dizer, ficar em profundo silêncio, curtindo uma música e fazendo questionamentos. Pense novamente no que o Einstein diz. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio, e eis que a verdade se me revela. Ele, para fazer isso, deve ter tido suas razões e deve ter descoberto o segredo desse profundo silêncio. Espero que cada um de nós consiga isso. Aí, daquele tripé, eu vou voltar à pergunta: por que eu sou assim? O que aconteceu com cada um de nós? Entramos nesse mundo pela família. Então, a coisa mais importante para cada um de nós é essa nossa entrada. A primeira escolha foi a família. Então, a nossa família é a coisa mais importante do mundo. Dê uma olhada como é que você tem avaliado isso. E aí vem a pergunta: o que é viver? Viver é aprender ou ensinar. O que é viver? É aprender ou eu ensinar. Dê uma olhadinha se você tem feito isso. E eu vou querer aprofundar um pouquinho mais. O que a gente aprende inicialmente? Inicialmente, na chegada, a gente aprende a sobreviver. Depois, na sequência, aprendemos a nos educar. Então, quando criança, começamos a receber educação na escola, em casa, enfim, aonde a gente vai, na parte religiosa, ou seja, a gente inicia um processo para se educar. Então, iniciamos a nossa educação com respeito às leis, em casa, depois na escola, a vida em sociedade. Bom, o importante é que a gente vai formando o que a gente chama de educação, que começa em casa, depois da escola e depois a sociedade vai nos pegar no pé aí para que a gente se ajuste. Aprendemos sobre as leis. O que a gente aprende? Direitos e deveres com a família, né? Não, com a família, esses direitos e deveres, com a sociedade também, esses direitos e deveres, e com o universo. Então, esses direitos e deveres da família, na sociedade, no universo, é o que nós chamamos de educação. É como cada um recebe a orientação e fez escolhas. E aí, eu quero lembrar aqui que o que a gente forma inicialmente? A gente forma uma coisa que chamamos de caráter. Tá? E esse caráter, basicamente, ele é formado até por volta dos 7 anos, quando a gente desenvolve a imaginação. São os valores básicos que cada um vai usar durante a vida. Então, basicamente, a formação do caráter, pelo que conta as experiências, é até por volta de 7 anos. E o desenvolvimento da imaginação também. Aí, a gente, com isso, vai formar os traços da nossa personalidade. Nossa personalidade, que são chamados nossos paradigmas, as nossas verdades, sobre as quais nós julgamos o resto. Aí, depois da primeira infância, começam as escolhas pessoais. Aí começa a adolescência, né, até mais ou menos 18 anos, início da busca do nosso estilo pessoal, as coisas que cada um de nós gosta mais.
e a grande maioria acaba formando o seu estilo pessoal até mais ou menos essa idade. Também cuidamos da autoimagem, quer dizer, formamos nossos principais hábitos. É, e aí a gente lembrou isso, que quando nós escolhemos um hábito, também escolhemos o resultado final desse hábito. Então, nessa caminhada, isso vai acontecer e aconteceu com cada um de nós. Na adolescência, nós fazemos escolhas na área física, na área intelectual e na área espiritual. Você deve lembrar disso. E na adolescência, quais foram as escolhas na parte física, na parte intelectual, na parte espiritual? Dependendo das escolhas que às vezes a gente fez lá na adolescência, tem reflexos hoje nessas três áreas, com certeza. Após a adolescência veio o quê? O período de realização. Então, o período da realização é quando cada um busca a sua parte, vamos chamar de profissional, familiar, espiritual, que essa parte de realização vai até mais ou menos 45 anos. Então, até mais ou menos 45 anos, quais foram as buscas que eu fiz na parte profissional, familiar, na parte espiritual? Bom, aí, com isso, nós definimos nosso estilo de vida pelas atitudes, né? E, com certeza, essas atitudes, bom lembrar do William James, que eu falei esses dias, mas quanto mais a gente lê isso, mais a gente vai melhorar. A maior descoberta de minha geração é de que os seres humanos podem mudar suas vidas se mudarem suas atitudes mentais. Então, lembrar que a gente adquiriu essa habilidade de tomar atitudes no meio da vida, mais ou menos, que a gente tem que tomar cuidado. Com o enfraquecimento do corpo, o que, que vem? Vem a fase da constatação. Na fase da constatação, eu começo a rever. O que, que eu consegui profissionalmente? O que, que eu consegui na família? O que, que eu desenvolvi espiritualmente? Isso vai até mais ou menos uns 60 anos, e agora isso está se multiplicando, está dobrando. Mas o básico, a 65, 70 anos, é a parte que a gente começa a ver o seguinte: rever o que, que a gente conseguiu. Eu acho que eu consegui mais ou menos começar a rever isso nos 60, 65 e tal. Bom, aí o que a gente tem que reavaliar se nessa constatação teve a fase dos remorsos, dos apegos com o passado, que a gente ficou triste, tá? E eu gosto de lembrar do Ayrton Senna, que diz assim: quando você não está feliz, é preciso ser forte para mudar, resistir à tentação do retorno. O fraco não vai a lugar nenhum. Então, se você ficar com remorso do passado, com alguma coisa que está incomodando, mude. Você sempre é capaz de conseguir mudanças. Seja forte e vá para o caminho que você escolheu no final. Para os que sobrevivem a esta fase, a gente tem a reavaliação. Então, rever valores espirituais, familiares, apegos, até a passagem. A fase importante que a gente está praticando, que é voltar-se para dentro de si e buscar as respostas. Então, rever esses valores na quietude, a parte espiritual, a parte familiar, os apegos, né? Porque isso vai liberar a gente. E lembrar de uma coisa importante: na natureza não existe prêmio nem castigo, só consequências. E vocês sabem de quê? Das nossas escolhas. Os entendidos orientam o seguinte: eu gosto disso. Mantenha-se equilibrado. Seu corpo espiritual, seu corpo mental, seu corpo emocional, seu corpo físico,
Todos necessitam de atenção para que fiquem fortes, puros e saudáveis. Você vem dedicando atenção nesses 4 corpos seus? Pense aí: corpo espiritual, mental, emocional e físico. Trabalhe seu corpo físico para fortalecer seu corpo mental. Então, lembrando que o seu mental está normalmente associado muito ao físico. Enriqueça seu corpo espiritual para controlar seu emocional. O espiritual e o emocional também caminham juntos, e isso é legal a gente pensar. Para facilitar sua caminhada, lembre-se das leis mentais, ou leis, essas leis que eu gosto. A lei da atração. Atraímos para nós o que desejamos ou o que tememos. A lei da atração. Lembrar sempre disso. Tem que cuidar dessa lei. A lei do semelhante. Concentre-se intencionalmente só naquilo que você deseja. O que você deseja é o que te interessa, e pelos semelhantes isso vai acontecer. Tá? A lei do efeito oposto. Evite se concentrar no que você considera indesejável. Fico fora disso. Tá? Então, evite a lei do efeito oposto. E a lei da vibração é uma coisa que a gente tem que procurar reforçar. Quando a vontade e a imaginação atuam no mesmo sentido, nossas forças se multiplicam. Então, quando você colocar a sua vontade aliada com as suas criações, e principalmente em nível, você vai ver que a sua força vai se multiplicar. Lei de causa e efeito também é importante lembrar. Toda ação existe. A toda ação existe uma reação de mesma intensidade e de sentido contrário. Então, a cada ação que a gente exerce, existe uma reação de mesma intensidade e em sentido contrário. Então, veja lá o que você vai pensar. E eu peguei mais uma coisa de Einstein aqui para você refletir um pouquinho. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Melhore o seu saber, se interesse um pouquinho mais, e a coisa vai acontecer de maneira mais interessante para você. Eu quero que você olhe para essa imagem e eu quero te contar o seguinte: na segunda-feira de madrugada, eu acordei fazendo esse projeto. Então, isso que está na frente aqui é um painel, e isso aqui é uma piscina. Uma piscina. E eu estava trabalhando nesse painel da piscina e eu estava organizando um grupo para construir essa piscina. E eu acho que o grupo que eu vou organizar é o nosso grupo. Pedir para que cada um é, crie uma piscina quântica para se banhar. Veja uma outra ideia aqui. Tá? Então, faça a sua. Escolha um lugar, crie uma piscina, crie um painel para ver como é que você vai abastecer isso de energia, as energias que você gosta, que você quer, que você está precisando, e tenha uma piscina para mergulhar de vez em quando. Esse é o projeto que eu estava sonhando ontem de madrugadinha. Então, eu achei bem legal e quero te convidar para que você, num próximo exercício aí, se tiver um orientador para ajudar, para que cada um de nós tenha uma piscina abastecida de energia do universo, para que a gente reequilibre a nossa energia total quando a gente se banhar aí. Pense nisso e veja se você vai participar do meu projeto, criar a sua piscina. Eu quero te agradecer pela atenção e dizer o seguinte, que foi uma honra para mim
estar com você e falando dessas coisas. Qualquer coisa, me perdoe aí se falei demais.